Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Gestão de Resíduos Hospitalares e o Ambiente. Eu sou o professor Bruno Pontes de Araújo e hoje a gente vai dar continuidade com o estudo da legislação e do manejo dos resíduos de serviços de saúde, principalmente fazendo foco nos resíduos hospitalares, mas também sabendo da sua divisão entre os mais diversos espectros de resíduos possíveis no serviço da saúde. E hoje vamos fazer um pouco de foco também no aspecto da vigilância sanitária, no seu poder de normatização e de fiscalização dos resíduos de serviços de saúde, do impacto que os mesmos vão ter tanto na questão de saúde como também na questão ambiental. Então, nós sabemos que a gente vem falando, né, em todas as aulas da importância dessa dualidade dos serviços dos resíduos que a gente gera, seja nos hospitais, nas clínicas, nos diferentes locais, que cada um desses tipos de resíduos seja dividido em resíduos perfluorocortantes, resíduos que tenham alguma contaminação com tecidos, com secreções, com sangue, até mesmo resíduos que sejam mais de uso domiciliar dentro do serviço de saúde, eles vão ter esse impacto tanto na questão da saúde, podendo trazer doenças, contaminações, doenças infecto-contagiosas, como também vamos ter o impacto ambiental, de aumento desses resíduos, às vezes resíduos que são descartados de maneira inadequada, são descartados em locais inadequados e sem uma adequada preparação. Então, os objetivos da nossa aula vão ser verificar se as instalações e as práticas do serviço de saúde estão adequadas para prevenir riscos à saúde pública e ao meio ambiente, e também avaliar as condições de armazenamento, manipulação, transporte e descarte desses resíduos gerados. A gente vai ver um pouco que no Brasil o aspecto dos resíduos ambientais, tanto no Brasil como a nível mundial. Então, o impacto ambiental dos resíduos em serviços de saúde, nós vemos que tem tido um aumento da incidência de preocupação com esse adequado manejo dos resíduos hospitalares e dos serviços de saúde. E no Brasil, uma parcela significativa desses resíduos é descartada diretamente no meio ambiente. Então, nós sabemos que, por mais que nós tenhamos cada vez mais palco para essas discussões, ainda estamos bem atrás na questão do descarte e do tratamento dos resíduos, tanto dos resíduos gerais como dos resíduos em serviços de saúde, porque uma grande parte desses resíduos está sendo descartada diretamente no meio ambiente, então sem passar por qualquer processo de tratamento que seja. E isso vai contribuir para o surgimento de algumas doenças na população e também para a degradação do ecossistema. Então, nós vamos ter especial atenção com os resíduos de serviços de saúde, porque muitas vezes, quando falamos de tratamento de resíduos sólidos, nós vamos estar mais vendo na mídia a questão dos resíduos domiciliares, mas nós sabemos que os resíduos de serviço de saúde têm também o impacto da questão de contaminação, principalmente, podendo trazer inúmeras doenças infecto-contagiosas. Então, esses resíduos, embora nós sabemos que eles representam uma minoria em questão de toneladas, em questão quantitativa, em percentual, quando comparados aos outros resíduos sólidos gerados, então nós falamos mais ou menos de uma pequena fração, em torno de 1 a 3%, nós sabemos que temos sim um risco considerável quando não são adequadamente gerenciados esses tipos de resíduos. Isso vai ocorrer devido ao potencial que nós temos desses resíduos como fonte de propagação de doenças e também de degradação ambiental. Os resíduos de serviços de saúde, eles abrangem vários tipos de resíduos hospitalares, de clínicas, clínicas médicas, laboratoriais,
aqueles resíduos que são produzidos também nas farmácias, a nível dos ambulatórios, até mesmo aqueles resíduos que são destinados à saúde animal, como unidades veterinárias, tanto da parte de comercialização, como na parte de atendimento também a nível veterinário, os resíduos odontológicos, e também nós não podemos esquecer dos resíduos que estão relacionados com as instituições de ensino e pesquisa na área da saúde, porque ao estarem direcionados seu objetivo principal na área da educação, da saúde, nós vamos ter sim a produção de resíduos hospitalares, resíduos de serviços de saúde. E também aquelas unidades que não são unidades físicas, como hospitais, clínicas médicas, ambulatórios, mas sim hospitais, unidades móveis de atendimento à saúde, como as ambulâncias e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Então, é fundamental a gente pensar que, quando a gente fala de resíduos de serviço de saúde, nós vamos sempre estar pensando naqueles resíduos hospitalares. Só que eles são sim importantes, vão representar uma grande parte dos nossos resíduos de serviços de saúde, porém, nós temos uma ampla gama de resíduos de unidades que vão estar produzindo diferentes tipos de resíduos que também vão estar relacionados com os serviços de saúde, e nós também vamos ter que ter uma atenção especial no manejo desses resíduos, no descarte correto desses resíduos e no tratamento dos mesmos, para que possamos otimizar esse, esse, esse preparo e que esses resíduos vão ter um destino adequado. Então, nós sabemos que o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados pelas instituições de saúde vão envolver várias questões e uma adoção de uma série de procedimentos de gestão. E nós sabemos que vai estar envolvido nessa produção e nesse manejo adequado, nessa gestão adequada de serviços de saúde, a administração hospitalar, a questão de gestão hospitalar. Então, nós vamos ter que ter uma equipe bem articulada e empenhada nesse destino e nesse tratamento dos resíduos. Então, o hospital ele tem que ter uma equipe que lide diretamente com isso, porque se ficar uma coisa não bem determinada, não bem protocolada, nós acabamos tendo essas falhas no descarte e acabamos tendo um descarte de qualquer maneira. Então, por que estamos falando isso? Porque para que tenhamos todos os processos adequadamente direcionados, esses procedimentos eles devem ser planejados e implementados com o objetivo, então, de reduzir a produção de resíduos e garantir um destino seguro e adequado para os resíduos gerados. E como que nós vamos poder garantir esse adequado destino para esses resíduos, um adequado transporte e também um adequado manejo desses resíduos de serviços de saúde? Então, nós sabemos que temos que ter a gestão, o orçamento e os protocolos bem estabelecidos. Então, para que a gente possa assegurar esse gerenciamento eficiente dos resíduos de serviços de saúde no Brasil, vão ser estabelecidas algumas diretrizes técnicas e legais, para que assim nós possamos ter de maneira protocolar para cada tipo de resíduo o que deve ser feito e onde deve ser encaminhado cada tipo de resíduo diferente. Então, entre essas diretrizes técnicas e legais que nós vamos ter que seguir de maneira rigorosa para que possamos melhorar os índices do nosso país e poder equiparar com alguns países que já estão sendo exemplo nisso, países desenvolvidos, nós vamos ter algumas resoluções a serem seguidas, como a resolução da diretoria colegiada 306 de 2004 da Anvisa e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a resolução 358 do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, porque nós temos que pensar tanto na questão da vigilância sanitária, da proteção da saúde da população e também da questão ambiental, seguindo então as resoluções e as diretrizes legais
do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essas regulamentações, junto com outras medidas que nós também vão ser importantes serem tomadas, o principal objetivo vai ser proteger os trabalhadores, preservar a saúde pública e conservar os recursos naturais e o meio ambiente. Então, de acordo com essas normativas, toda fonte geradora de resíduos de saúde deve desenvolver um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, considerando a relevância dessas questões sanitárias e ambientais atuais e vendo a emergência e reemergência também que nós temos da questão ambiental sendo cada vez mais colocada em pauta hoje em dia pela questão do aquecimento global, do efeito estufa, de sabermos que temos tido um impacto importante na camada de ozônio, no superaquecimento ambiental, no aumento da produção de resíduos de aterros sanitários. Então, tudo isso vem trazendo a questão de precisarmos nos preocuparmos e atender protocolos rigorosos. Então, a tendência para os próximos anos e décadas será, sim, termos protocolos mais bem desenvolvidos e a legislação mais bem rigorosa, no sentido de penalização para aqueles que não seguirem esses tipos de procedimentos. Então, o estudo sobre a dinâmica desses resíduos sólidos de saúde é essencial. E o objetivo é promover uma reflexão, então, embasada em evidências científicas. O que nós temos de evidência hoje sobre a importância do manejo adequado desses resíduos, de cada um deles, porque quando falamos de resíduos de serviço de saúde, sabemos que isso envolve vários tipos de resíduos diferentes. E aprofundar a compreensão da inadequada gestão desses resíduos, o que isso vai impactar de maneira negativa para o meio ambiente e para a saúde, é justificado, então, pelo fato de que o conhecimento das situações que podem gerar impactos negativos à saúde e ao meio ambiente permite implementar medidas preventivas. Então, é muito importante o conhecimento desse impacto negativo, o que vai trazer em cada esfera, na esfera da saúde, na esfera ambiental. E também buscar enriquecer da produção científica relacionada a esse tema, porque nós sabemos que os principais protocolos, as principais medidas que nós vamos tomar hoje em dia em saúde vão ser medidas baseadas em evidência científica. Então, com relação às consequências ambientais, também muito importante, não apenas a questão da vigilância sanitária e a questão à saúde mais diretamente relacionada, sabemos que a questão ambiental ela tem sido cada vez mais discutida. Então, as consequências ambientais provenientes de uma má gestão de resíduos sólidos de saúde vão ser importantes, trazer impactos negativos, principalmente a longo prazo, que é um longo prazo que está cada vez mais próximo da gente, mais palpável. Então, essa questão ambiental tem despertado interesse em toda a sociedade, tem sido motivo de debate nas principais reuniões e conferências ambientais, e alguns setores, mesmo com tudo isso, como o setor da saúde, ainda tem uma abordagem cautelosa em relação a esse tema, a questão de resíduos de serviços de saúde, com as consequências ambientais negativas e catastróficas que pode vir junto com esses resíduos. No entanto, a gente sabe que a interconexão entre saúde da população e os problemas ambientais nos motiva a aprofundar nosso entendimento sobre essa interseção entre esses resíduos hospitalares, que a gente sempre fala, o impacto, essa interseção entre a saúde da população e os problemas ambientais. As duas questões que devem estar pensadas de maneira harmoniosa, porque o impacto negativo, tanto em uma quanto em outra, vai ser catastrófico para a nossa sociedade. Então, portanto, é possível a gente deduzir que esses indivíduos estão, de alguma forma, se afastando das questões ambientais, não estabelecendo uma conexão direta entre estas e as suas atividades de trabalho. Então, não conseguindo perceber o meio ambiente como elemento determinante e influenciador da saúde,
Nós sabemos que o meio ambiente, ele faz parte do que a gente chama de DSS, determinantes sociais de saúde. Então, nós temos que, no processo de saúde e doença, são várias as questões que vão estar pontuando, vão estar colaborando e se somando de maneira aditiva para trazer, então, um estado de maior saúde e maior bem-estar, ou, de contrário, um estado de doença. Então, não é apenas uma doença em específico, um vírus em específico, uma bactéria em específico. Nós sabemos que o conceito de saúde ele é mais global, ele é mais amplo. Nós temos várias questões que vão ser determinantes. E no modelo clássico de determinantes sociais de saúde que nós seguimos, nós temos fatores que são mais intrinsecamente relacionados ao indivíduo, então determinantes proximais de saúde. Nós temos aqueles fatores que estão ali no meio, determinantes intermediários de saúde, e os que estão mais afastados, então determinantes distais de saúde. Quanto mais proximal estão esses determinantes, mais aquele indivíduo vai poder mudar o desfecho da conduta que ele está tomando. Quanto mais distal, menos poder ele tem de mudar alguma coisa, porque vai estar geralmente mais relacionada com a questão política, a questão governamental. Então, o meio ambiente, assim como o trabalho, o estilo de vida, o saneamento básico, tudo isso vai estar ali como um determinante intermediário, porque um determinante importante de saúde que vai depender, sim, das nossas ações, mas sabemos que nós, como indivíduos únicos, nós não podemos mudar totalmente o desfecho. Então, nós dependemos de políticas públicas de saúde, de políticas governamentais, que são mais distais, que vão estar interferindo. Então, fica ali no meio a questão do meio ambiente como determinante social de saúde. E quando os resíduos sólidos eles são inadequadamente dispostos, pode causar diversos impactos ambientais. Então, por exemplo, a contaminação da água, trazendo doenças que vão ser relacionadas a uma contaminação da água, um inadequado saneamento básico, contaminação do ar, do solo, e também além de criar condições favoráveis para a proliferação de vetores causadores de doenças, então, que vão levar os micro-organismos para que vão ser possíveis agentes etiológicos de doenças, como moscas, baratas, ratos, resultando então em consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população. Então, nós sabemos que a gestão inadequada, para a gente concluir, e a disposição incorreta dos resíduos sólidos vão constituir práticas que vão gerar poluição e configurar como crimes ambientais. E a contaminação das águas superficiais é predominantemente causada pelo descarte indiscriminado de resíduos de serviços de saúde no solo, o que possibilita que o líquido resultante, então o chorume, se desloque para as redes de drenagem superficiais. Então, tem toda essa dinâmica do descarte, desde o descarte indiscriminado do resíduo de serviços de saúde, até onde esse líquido, esse chorume, ele vai sendo alocado até o seu destino final. Quando atinge em si, já ali, nesse destino nesse trajeto que ele vai fazendo, quando ele atinge os aquíferos, o chorume ele vai contaminar os lençóis freáticos, e se tivermos organismos patogênicos, pode resultar em doenças que vão ser disseminadas para muitas pessoas, para toda a comunidade local. Então, causando endemias e tornando o sistema aquático impróprio para o consumo humano, até um adequado tratamento. Então, olhem a importância disso, de um só, por exemplo, sistema de gestão de resíduos de serviços de saúde, de maneira mal administrada, mal gerida, o tanto de repercussões que pode trazer. Então, as consequências primárias resultantes do descarte impróprio dos resíduos de serviços de saúde, que influenciam a qualidade do ar, vão estar associadas à liberação de partículas sólidas, à geração de biogás durante a decomposição biológica e à emissão de gases tóxicos e mal cheirosos. Além disso, a gente tem que ressaltar o aumento na emissão de gases do efeito estufa, contribuindo para o fenômeno do aquecimento global. A gestão inadequada dos resíduos de serviços de saúde também vai desempenhar um papel significativo na degradação do solo,
De acordo com os dados apresentados nos estudos conduzidos por Matos, nós vimos, então, esses impactos no papel da degradação do solo, da gestão inadequada dos resíduos. Nós temos trabalhos mostrando o impacto negativo e as mudanças na qualidade do solo quando estudadas comparativamente com aqueles solos que tiveram uma gestão adequada dos resíduos de serviços de saúde e aqueles solos que tiveram, então, alocados aqueles resíduos que não foram tratados, que foram descartados de maneira irregular, dos resíduos sólidos, contribuindo para a contaminação do ambiente edáfico. Então, o solo ele desempenha um papel importante, a gente viu, como receptor final na gestão dos resíduos de serviços de saúde. Então, ele pode atuar como um meio de bioacumulação desses poluentes, caso a gente não tenha uma destinação final apropriada. E a análise, então, desse tema ressalta cada vez mais a estreita conexão que nós temos entre a saúde e o meio ambiente. Então, oferecendo uma chance de identificar os vínculos entre as causas, entre as atividades do setor de saúde e as suas consequências ambientais. E diante desses desafios, dessa dualidade, dessa dificuldade de administrar e de manter os dois desafios de maneira harmoniosa, como a gente falou no princípio, é imperativo que a gente tenha cada vez mais debates, cada vez mais geração de protocolos, de leis e normatizações que vão ser promovidas ações e reflexões para realinhar os valores e comportamentos dos envolvidos com o propósito de adotar práticas ambientalmente responsáveis. E então, indo para o campo do conceito dos resíduos de serviços de saúde, com a questão da saúde humana, nós vimos que nós vamos ter essa dualidade, tanto da questão da saúde, saúde hospitalar, saúde médica, como a questão de saúde do meio ambiente, nós vamos ter o conceito da vigilância sanitária. Então, foi estabelecido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, na Lei 8080 de 1990, que é a lei que determinou ali as bases da criação do SUS, em seu artigo 6º, em parágrafo 1º, e seus incisos, vai delimitar a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária é uma lei, é um conceito e toda uma questão importante que nós vamos ter, que veio estabelecido mais firmemente com a criação do SUS. Então, a definição da vigilância sanitária, ela vai ser, conforme a gente viu da criação do SUS, da Lei 8080, vai abranger vários tipos de ações que vão estar voltadas a intervir nos problemas sanitários de uma maneira geral. Então, ela se define na Lei 8080 como um conjunto de ações voltadas para eliminar ou mesmo diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervindo nos problemas sanitários decorrentes de diversas fontes. Então, aqui é principalmente nos problemas sanitários, que pode vir de vários locais, nós sabemos. Então, como o meio ambiente, como a produção e a circulação de bens e serviços, e a prestação de serviços relacionados à saúde. E essas ações elas compreendem o controle dos bens de consumo que tenham relação direta ou indireta com a saúde, englobando todas as etapas e processos, desde a produção até o consumo, quanto da prestação de serviços que estejam relacionados, direta ou indiretamente com a saúde. É importante aqui porque aqui às vezes acaba sendo uma questão confusa e até mesmo de pegadinha, porque a vigilância sanitária ela vai estar relacionada e combativa tanto com aqueles bens da prestação de serviços que sejam diretamente com a saúde, que é o que nos vem em mente. Então, ela vai estar atuando naqueles, todas aquelas ações que impactem diretamente com a saúde, mas também com aquelas ações que impactem de maneira indireta com a saúde. Aí nós também vamos ter a importância da ação da vigilância sanitária, ok? E conforme, então, estabelecido pelo SUS, na Lei 8080, nós vamos ter essa definição, principalmente, e o surgimento do conceito da vigilância sanitária. Então, é fundamental a gente o quê? Empregar
todos os recursos disponíveis para a gente alcançar o objetivo de exercer o controle sanitário de maneira abrangente. Então, entre os métodos mais eficazes estão a conscientização e a educação, sem descuidar da fiscalização e da aplicação de sanções quando necessário, assegurando a punição aos que desrespeitam as normas sanitárias vigentes. Então, alguns autores ressaltam que a vigilância sanitária e a sua capacidade de atuação são ainda pouco reconhecidas, apesar da sua importância para a saúde pública. E ele também enfatiza a necessidade de empenho para contribuir para um melhor esclarecimento da população, dos interessados e dos profissionais da área, buscando uma interpretação plausível do modelo brasileiro de vigilância sanitária e tendo em conta os processos externos que interceptam a ação regulatória do Estado nessa área. E nós sabemos que para contribuir para esse melhor esclarecimento da população, dos interessados, dos profissionais da área, tentar interpretar de maneira plausível a vigilância sanitária, temos várias ações regulatórias que o Estado deve ter e um esforço de teorização para melhor conhecer e entender a natureza da vigilância sanitária, que muitas vezes fica confusa e não bem interpretada, não bem explicada de uma maneira geral do que se trata e qual o principal objetivo. E situá-la também, dentro desse esforço, entre os temas sociais de necessidade de estudos, de necessidade de divulgação, de veiculação também nas mídias, faz parte deste empenho. O órgão da vigilância sanitária, nós vamos ter o órgão máximo, né, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é da esfera federal. Nós temos também a vigilância sanitária, a esfera estadual e a municipal, sendo que a questão da vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras é uma exceção. Nós vamos ter que vai ser de aspecto federal. Então, deve priorizar a promoção da saúde por meio de uma eficiente supervisão e fiscalização dos estabelecimentos que produzem bens e oferecem serviços relacionados à saúde. E, além disso, é essencial atuar na construção de um relacionamento sólido e transparente com os setores regulados, pautado pela ética e pela defesa dos interesses dos cidadãos. Essa postura é fundamental para a gente garantir a credibilidade e o respeito devido ao órgão e aos seus representantes, conforme estabelecido legalmente. Então, para a gente alcançar a credibilidade necessária, é crucial que as ações da vigilância sanitária sejam conduzidas de forma independente, com uma gestão técnica que não sofra interferências políticas. Além disso, a motivação dos profissionais desempenha um papel fundamental para o sucesso das atividades do órgão. Cada vez mais são adotados modelos de gestão que priorizam os fatores motivacionais, buscando proporcionar satisfação e realização pessoal no exercício das funções públicas. E uma atuação legítima e eficaz da vigilância sanitária, ela vai resultar em uma boa aceitação pela população, pela comunidade e uma maior visibilidade social, trazendo a importância da ação da vigilância sanitária e uma maior disseminação, uma maior difusão do seu conceito em si de vigilância sanitária. Consequentemente, assim, a sociedade passa a contar com apoio e o reconhecimento do órgão, que vai se tornar um aliado na busca por condições de vida mais saudáveis, e a sociedade passa a conhecer o que é o conceito da vigilância sanitária e qual a sua importância para a saúde e para a proteção do que a gente consome, de todos os bens que estejam relacionados direta ou indiretamente com a saúde da população. Esse engajamento contribui significativamente para o fortalecimento da cidadania no nosso contexto contemporâneo. O processo dialético saúde e doença transcende o estado puramente biológico e psicológico dos indivíduos. Assim, as abordagens de detecção
e planejamento assistencial, que antes eram consideradas as únicas bases para intervenções na área da saúde, mostram-se ultrapassadas. E torna-se necessário ampliar as intervenções para incluir também o campo social e os ambientes de prestação de serviços de saúde. Essa abordagem se faz cada vez mais importante atualmente. E preponderante a criação e elaboração de propostas e procedimentos variados que se fundamentam na importância de prevenção, promoção, no cuidado em saúde e na divulgação também das informações e da educação em saúde, a vigilância sanitária ela compõe uma das variantes neste processo de promoção e cuidado da saúde, trazendo um outro aspecto de visão dessa questão de prevenção, promoção e cuidado em saúde, que vai ser a missão fiscalizatória da vigilância sanitária. Então, missão fiscalizatória e de vigilância devem estimular e propiciar a conscientização e a responsabilidade na busca constante de melhoria das condições de segurança e qualidade sanitária. Então, o setor saúde, nós sabemos que ele envolve várias questões globais. Ele é ao mesmo tempo produtor, ele é ao mesmo tempo regulador, e essa dimensão regulatória na área da saúde é muito mais ampla do que na área econômica, visto que a saúde é um bem e, nesse sentido, apresenta múltiplas dimensões. Então, é importante ressaltar que a responsabilidade de fornecer produtos e serviços seguros e livres de riscos recai sobre o setor regulador. E a vigilância sanitária tem o papel de promover e proteger a saúde da população por meio de uma série de ações coordenadas e integradas. Isso inclui atividades como coordenação, normatização, capacitação, educação, disseminação de informações, suporte técnico, fiscalização, supervisão e avaliação. E essas atividades elas vão ser essenciais para garantir que produtos e serviços e ambientes que possam representar riscos é muito importante. O aspecto da vigilância sanitária na busca por esses riscos possíveis e na fiscalização e para garantir que isso seja tirado, esses riscos, da nossa saúde, sejam retirados esses riscos potenciais da nossa saúde. Então, essas atividades são garantir para a gente, então, que produtos, serviços, ambientes que possam trazer risco à saúde estejam em conformidade com as normas e regulamentos sanitários, visando assegurar a qualidade, a segurança e a eficácia. Então, a vigilância sanitária, ela coordena, ela tem um aspecto de coordenação muito importante, nós vimos que ela tem um aspecto fiscalizatório, mandatório, mas ela tem um aspecto de coordenação geral, integrando as ações de diferentes setores e diferentes órgãos governamentais, bem como também de instituições da sociedade civil, para garantir uma abordagem abrangente e eficaz na proteção da saúde pública. Então, a gente vai armando e construindo juntos a importância da vigilância sanitária, sabendo então a definição, todos os aspectos da saúde que ela vai estar atuando, com o objetivo geral de garantir, então, que aqueles bens e prestações de serviços relacionados direto ou indiretamente com a saúde, eles venham para a gente da melhor maneira possível, sem riscos, seguindo todos os protocolos. E temos também a importância fiscalizatória, seja na esfera municipal, estadual ou mesmo federal. E o aspecto, nós vimos, além do fiscalizatório, de coordenação e de integração, perdão, dessas ações dos diferentes setores governamentais. Então, olhem a importância que traz consigo a vigilância sanitária. Também, outro ponto importante, nós vimos de fiscalização, nós vimos de coordenação e de normatização, porque a vigilância sanitária ela vai estabelecer as normas, os regulamentos e os padrões sanitários. Então, como deve ser? Se aquela conduta desvia dessas normas, ela não pode estar disponível para o consumo da população, para a saúde da população, porque se tem o potencial de trazer um risco, um dano, que não vai seguir as normas da vigilância sanitária, não vai servir.
não vai ser aprovado pela Anvisa, que é a nossa agência federal. Então, ela é bem rígida no estabelecimento de normas, regulamentos, padrões sanitários que devem ser seguidos por fabricantes, por prestadores de serviços, por comerciantes e outros agentes envolvidos na produção, distribuição e comercialização de produtos e serviços, e também a capacitação e a educação, promovendo a capacitação e a educação de profissionais de saúde, de consumidores, empresários e outros envolvidos nas atividades sujeitas à vigilância sanitária, visando o entendimento, então, e a conformidade com as normas sanitárias. E a disseminação de informações, fornecendo, então, como um ponto importante também, de disseminar as informações. Então, o que seria isso? Fornecer as informações de maneira clara e acessível sobre os riscos, principalmente, à saúde dos diferentes bens e serviços, também sobre os direitos e os deveres dos cidadãos, os regulamentos sanitários e as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, junto com a vigilância epidemiológica. Então, as duas já fazendo intersecção. E oferecendo suporte técnico. Então, ela oferece suporte técnico especializado para orientar e fazer o auxílio na implementação das medidas sanitárias que devem ser tomadas, na resolução de problemas e na tomada de decisão relacionadas à proteção da saúde. Então, trazendo o auxílio também para que, se nós temos esse risco evidente, potencial, o que nós devemos fazer para melhorar a tomada de decisões relacionadas a uma proteção da saúde. Ela vai oferecer esse suporte técnico especializado para orientar e auxiliar nessa tomada de medidas sanitárias para resolver esses problemas. E, por fim, como a gente já introduziu, o aspecto fundamental da fiscalização, porque nós sabemos que se não tiver fiscalização, a coisa não anda. Então, ela realiza a fiscalização e a inspeção de estabelecimentos gerais, relacionados à saúde. Então, de estabelecimento comercial, indústrias, serviços de saúde, ambientes de trabalho, locais públicos, para fazer uma verificação do cumprimento das normas sanitárias, que nós vimos aqui atrás, porque ela tem o papel de normatização, e aí na fiscalização nós vamos ver se estamos tendo o cumprimento das normas sanitárias e vamos identificar também os possíveis riscos à saúde que vão ser, que estão sendo ali desenvolvidos naquele ambiente. E aí nós vamos também ir para outro ponto que anda junto com o da fiscalização, que é o da supervisão, que é monitorar, fazer o monitoramento e supervisionar as atividades de vigilância sanitária em nível local, regional e nacional. Então, indo de maneira mais abrangente, para garantir a eficácia e a qualidade das ações desenvolvidas. Dentro da avaliação, avaliando constantemente a efetividade das ações de vigilância sanitária e identificando áreas de melhoria e implementando medidas corretivas quando necessário. Então, todos esses aspectos importantes para a gente revisar, porque a gente já viu todos. Então, nós vamos ter o aspecto de coordenação, o aspecto de normatização, principal, porque ela vai determinar, antes de fiscalizar, ela vai determinar aquilo que deve ser feito, as normas, os regulamentos, os padrões sanitários. O aspecto de capacitação e educação, nós vamos ensinar, capacitar e educar os profissionais de saúde, os consumidores, os empresários, para que a gente todos estejam alinhados a irmos para o cumprimento dessas normas de vigilância sanitária e vamos disseminar as informações, não somente para aquele empresário, ajudando a seguir os padrões de normatização, mas também para a população, para que ela conheça como deve ser e aqueles riscos à sua saúde, caso não esteja sendo dessa maneira, os direitos e os deveres dos cidadãos, os regulamentos sanitários, nós temos que disseminar essas informações. E, por fim, a fiscalização, não por fim, mas como muito importante, a fiscalização como aspecto mandatório de controle de tudo isso, e a supervisão, andando de mão, fazendo monitoramento, supervisionando as atividades de vigilância sanitária globalmente, e a avaliação, avaliando constantemente, então, a efetividade, se está dando certo as ações da vigilância sanitária, e identificando aquelas áreas de melhoria, implementando as medidas
que devem ser melhoradas cada vez mais, corrigidas por alguma coisa que deu errado, quando for necessário assim ser. Então, por meio de todas essas atividades que nós vimos, a vigilância ela atua como órgão importante, como estrutura fundamental na proteção da saúde pública, contribuindo para a prevenção de doenças e agravos à saúde, promoção de ambientes saudáveis e garantia da qualidade e segurança dos produtos e dos serviços disponíveis para a população. Lembrem, sejam eles diretamente relacionados com a saúde ou mesmo indiretamente relacionado com a saúde, que é aquele ponto que a gente às vezes acaba deixando de lado. Aqueles serviços que são indiretamente relacionados com a saúde, eles, em um primeiro momento, nós não é um serviço de saúde, mas aquela ação, aquele bem, aquele serviço, vai impactar diretamente a saúde. Então, ele é uma ação indiretamente relacionada à saúde e também deve seguir todas as normas, regulamentos, padrões e ser fiscalizados pela vigilância sanitária, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.